Bom dia, eu sou o pastor Nuri e gostaria nesta manhã de desejar verdadeiramente um bom dia na presença de Deus. Que o seu dia hoje seja um dia feliz, um dia onde você possa refletir sobre tudo aquilo que Deus tem te dado a oportunidade de conhecer. E nesta manhã gostaria de fazer uma oração por nós, por você e por mim, para que nosso dia fosse realmente um dia na presença do nosso Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por ter me acordado com saúde, te agradeço por ter acordado neste dia em paz e por estar mais uma vez tendo a oportunidade de te dar o meu agradecimento, Senhor. Muito embora tudo que eu fizer não vai ser, Senhor, suficiente jamais por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Muito obrigado. Abençoe esse meu amigo, essa minha amiga. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo. Que ela seja no dia desta manhã, que ela seja desde esta manhã até a noite, feliz e abençoada pela tua presença. Muito obrigado, Jesus. Eu gostaria de falar para você que você pode ler as minhas mensagens se você abrir o seu navegador e ali você escrever Norivaldo de Souza Souza. Você vai me acessar pelo Facebook e você vai ler algumas mensagens que eu leio um texto e embaixo eu faço um comentário daquilo que eu entendi. E abaixo desse texto também você vai encontrar um link que você vai clicar naquele link e você vai chegar até a minha página no site da agência ED de Evangelismo, onde você pode encontrar os mensageiros da verdade em Cristo. Ali tem uma explicação mais ampla daquilo que eu escrevi no texto do Facebook. Eu sou o pastor Nuri e conduzo, pela graça de Deus, uma agência de evangelismo à distância, onde pessoas são alcançadas, tanto no país como fora do país. E as dúvidas, elas me perguntam pelo e-mail que ali existe escrito já, onde eu tenho feito a obra de Deus. Quero ler nesta manhã com você um texto da palavra de Deus. É um texto que se encontra na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada a nós através do Espírito Santo. Diz assim, se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de São João. São João, em respeito ao que eles foram no início, mas nós o conhecemos como João, que andou com Jesus. Ele viu tudo que Jesus fazia pessoalmente. Mas hoje nós conhecemos tudo isso através da revelação do Espírito Santo e daquilo que eles deixaram escrito. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que bom, né? Que nesta manhã nós possamos refletir um pouquinho nisso que diz aqui o primeiro capítulo do Evangelho de João. Olha, pessoal, eu sei que muitas pessoas têm um entendimento de um Deus único diferente daquele que eu tenho. Então eu vou tentar explicar
o como eu creio num Deus único. Eu acredito que não é segredo para ninguém de que o que está aqui na Bíblia é verdade. E a Bíblia diz que no princípio, né, era o Verbo. No princípio era o Verbo. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Você se lembra? Há um pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que no princípio ele era apenas o agir, né? Haja. Era o verbo, era a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus fala ali, façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Ele estava falando com alguém, não é? Ele estava falando com alguém. E antes, em Apocalipse, a gente já vê a figura das 3 pessoas. E também em Gênesis está escrito ali, ó, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre o abismo. Ora, alguém disse, façamos. E o Espírito pairava sobre as águas. E um se fez carne e habitou entre nós. A possibilidade de 3 pessoas já se encontra aí. Ele falando com alguém, façamos. Eu acredito num Deus constituído do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você me disser que Jeová é um só, eu creio. Eu creio. Se você me disser que o Espírito Santo é um só, eu creio, porque a Bíblia diz um só Espírito. Um só Espírito. Se você me disser que só existe um Jesus, Filho de Deus, eu acredito. Porque ele disse, só existe um meio de chegar ao Pai, Jesus Cristo. Então, pessoal, no meu ver, no meu entender, a palavra Deus já é um plural. Um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Para que tudo isso, então? Para que toda essa confusão? Porque as pessoas querem se fazer diferente uma das outras. As muitas religiões se diferenciam arrumando essas coisinhas que nada edificam o ser humano. Eu vou dar um exemplo, muito embora eu não goste de comparar o material com o espiritual, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa onde 3 pessoas têm o direito de decidir, têm o poder de decidir sobre tudo que ela faz, tudo que ela paga e tudo que ela recebe. Qualquer momento que você chegar naquela empresa, vai ter ali um dos 3 para te atender. Ou vai ter os 3 para te atender. E no momento que você se dirigir a um deles, você estará falando com aquela empresa, porque os 3 são representantes legítimos daquela empresa constituída legalmente, diante da lei, diante das pessoas, por 3 outras pessoas majoritárias. Se você falar com um funcionário, ele se dirigirá
para um representante legal daquela empresa para tomar qualquer decisão. Por quê? Porque só esse representante tem o poder. Assim também é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você se dirigir a Jeová usando o nome de Jesus, que o representa como aquele que veio e morreu por nós, ele vai te entender. O Espírito Santo habita em teu coração, porque Jesus o enviou para habitar no teu coração. Se assim você aceitou Jesus como seu Salvador. Mas se você falar a Jesus, ele também te responderá. Porque os três têm poder. Jesus disse: o que me pedir, recebereis. Ou o que pedir em nome do meu Pai, recebereis. Ou o Espírito Santo que habita em vós, vos esclarecerá todas as coisas. À medida que a pessoa não acredita no Espírito Santo de Deus, ela começa a fazer todas essas confusões. Nós, os que cremos que o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração, não podemos fazer esse tipo de confusão e não nos deixar levar por esses ensinamentos. Porque só um é dado o direito de nos levar ao Pai, Jesus. Mas veja, já existe Jesus e o Pai. E ele nos disse: eu vos enviarei o Espírito Santo. São a terceira pessoa. Não tem como duvidar de uma coisa que está explícita até num diálogo. Então, vamos deixar de confusão, vamos deixar de fazer dificuldades, burocracia naquilo que não existe. Deus jamais deixaria algo confuso ou escreveria uma carta confusa para seus filhos. Mas os seus filhos, se não receberem o professor dentro do coração, quem é o professor? O Espírito Santo da verdade, que nos esclarece tudo e que nesta manhã está esclarecendo a você que o nosso Deus, assim como eu sou corpo, alma e espírito, o nosso Deus é corpo, alma e espírito. Por quê? Porque o nosso Deus se revelou em carne, em corpo, em Cristo Jesus. Mas ele também se revela através do seu Espírito Santo. Mas Deus também é alma. Como, pastor? Deus é alma? Sim. A Bíblia diz que ele, na pessoa do Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ciúme é um sentimento. E um sentimento que vem da alma. Mas ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus. Amor é uma parte do Espírito. Mas ele sofreu por nós. E sofrimento é algo da carne. Vê bem, as três pessoas incluídas na palavra Deus. Espero que você tenha entendido o que eu estou te explicando nesta manhã. E que seu dia seja maravilhoso. Não ponha mais essa confusão na tua mente, pessoal. Existe um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.